Imagina. Então, galera, a gente tinha Lean, agilidade, em 1887, ou até antes. Será que o Sherlock Holmes foi um dos primeiros agilistas, linzeiros, kanbanzeiros de todos os tempos? Vamos descobrir. E antes da gente falar um pouco sobre isso, vamos falar um pouco de coisa chata, né? Falar rapidinho sobre mim. Eu sou a Jéssica Ferrari, uso os pronomes ela, dela. Sou uma mulher branca, de óculos de grau, com uma armação bem fininha na cor marrom. É, Tem uma pintinha aqui do meu lado direito da minha bochecha, um pouco abaixo do meu olho, e uma outra pintinha abaixo do meu lábio inferior, do lado esquerdo. Eu tô com um coque torto, meio samurai, assim. Meu cabelo é da cor loiro, castanho, loiro acidentado. Aí vai com você a denominação que você preferir. E estou aqui com a camiseta do TDC e ao fundo, no meu quarto de hotel, porque eu estou no Recife, eu sou de São Paulo, mas vim aqui para Recife para fazer a trilha de Agile Coaching ali, palestrei lá também. Tem a minha bandeira, que sempre está comigo, uma bandeira branca com uma cruz vermelha, que é a St. George Flag, que é a bandeira de São Jorge. Beleza? Além disso, eu sou uma pessoa que se especializou em pessoas, linha, agilidade. Eu já fui desenvolvedora, já fui analista de suporte, eu já fui líder técnica. Aí eu conheci um negócio chamado agilidade Lean. E, gente, nunca mais voltei e continuo estudando e aprendendo cada vez mais sobre essas coisas. Também fiz uma pós em neurociência e comportamento, que dá um bind muito legal quando a gente fala como que a gente consegue mudar a cultura das pessoas, como que a gente consegue mudar o ambiente para as pessoas, para ficar um negócio mais bacana e tudo mais. Bom, eu também sou uma das organizadoras da comunidade Mulheres Agilistas. É, Como a Yara já falou, eu estou aqui no TDC como coordenadora, palestrante, até os móveis, às vezes eu ajudo a carregar para lá e para cá, e também sou podcaster no podcast Brisas e Devaneios. A gente pega um tema assim, muito louco, tipo, por que que a manga é amarela? E no final a gente já está lá na Revolução Francesa, assim, a gente brisa completamente sobre qualquer assunto, seja de agilidade, tecnologia ou o que for. Aqui tem um QR Code, ou você pode acessar o Linktree barra Jéssica Sete Ferrari, lá tem todas as minhas redes sociais, tem LinkedIn, e também vai ter no Medium um artigo direto para os slides e para um artigo explicando um pouco mais sobre esse tema que eu estou trazendo para vocês. Beleza? Até porque, gente, o meu objetivo é transformar a vida das pessoas através do conhecimento. Então, compartilhar conhecimento é uma coisa que eu adoro fazer e que me energiza muito. Então, como eu sempre falo, se você sair daqui com 0,0000000000000000001% de conhecimento mesmo, que esse conhecimento seja, cara, nunca mais quero ver uma palestra dessa guria que ela é louca, para mim já é suficiente. Beleza? Bom, vamos lá. Imagine o seguinte cenário: você tem lá na sua cidade uma praça super famosa, bonita, arborizada, com brinquedos. Aí do lado tem algumas avenidas super movimentadas e tal, mas é um lugar que todo mundo ama muito caminhar, passar a tarde, fazer um piquenique, levar as crianças, os cachorros, papagaios, gatos e tudo mais. E do nada, assim, de um dia para o outro, vocês começam a perceber que a quantidade de pássaros e de outros animais que conviviam ali nessa praça com os seres humanos começou a aumentar muito. Junto com eles, né? Os cocozinhos também, né? A praça começa a ficar cheia de cocozinho, meu Deus, e agora? E aí já não dá mais para usar os brinquedos, não dá mais para sentar nos bancos, e até as avenidas que passam ali pelos lados estão tendo alguns problemas, porque é tanto cocôzinho, gente, que já não dá mais para ver sinaleiro, semáforo, as luzes de sinalização, as placas e tudo mais. Então, começou a acontecer alguns acidentes ali. E aí fica todo mundo, cara, mas essa praça é tão antiga, por que será que do nada isso começou a acontecer?
Agora, o que a gente vai fazer? E essa palestra aqui, gente, ela é interativa. Então, vai aí no chat, porque agora você faz parte da sala de controle para a resolução desse problema. Então, vai aí no chat e tenta falar para mim qual é o problema que você acha que a gente está tentando resolver. O problema que você acha que a gente está resolvendo aqui, né, nessa praça cheia de cocôzinho, dos bichinhos e tudo mais, e eu estou enrolando um pouquinho porque eu estou com um pequeno delay, mas está tudo bem que enquanto, assim, enrolar é uma coisa que eu faço muito bem, né? Mas qual é o problema que você acha que a gente está tentando corrigir, né, tentando resolver? Porque se a gente tinha uma praça super bacana lá, que a gente ia todo dia, fazer piquenique e tudo mais, e agora a gente não pode conviver e está rolando algum tipo de problema, a gente está tentando resolver esse problema para a gente conseguir voltar a ter uma vida pacífica com os animais que estavam ali, né? Bom, a Nina está falando que é o aumento dos pássaros, né? A praça de Londrina tem disso. Cleiton tá falando, putz, eu já fui em Londrina, cara. Tem mesmo? Tem a Praça do Sol e tem uma outra, né? Putz. O Leonardo Neto está falando que é a falta de algum predador natural dos pássaros. A Renata Mello está falando que é a quantidade de pássaros na praça, que fez aumentar a quantidade. E a Ana Cláudia está falando que é aumento dos pássaros. Bom, na realidade, né, o problema não é, assim, o problema mais grave que a gente vai tentar resolver aqui é que os pássaros estão atrapalhando o trânsito, né? Putz, o problema mais crítico, a gente não poder fazer um piquenique, não é legal, mas a partir do momento que você tem acidentes de trânsito, porque você não consegue ver a sinalização, a gente precisa resolver exatamente esse problema. E aí, como que você resolveria esse problema, né? Porque, cara, tem carro batendo, tem carro que não está conseguindo ver a sinalização, tá rolando atropelamento. É um negócio muito sério, né? Como que a gente resolve? Como que a gente faz com que os motoristas consigam ver, né, as sinalizações, a gente não acabe atropelando até um passarinho, né, quando a gente está passando com um carro ali, que eu tenho pavor de fazer isso, vocês não têm ideia. E vamos ver aqui se alguém já respondeu. Não sabemos como resolver. Acho que aprovaram o abate. O Cleiton está respondendo. João está falando que o debate do que está acontecendo na praça ficou na próxima frente. Bom, tem algumas formas muito comuns que a gente tem de resolver um problema desses. Geralmente, quando eu passo com esse tipo de case em algum lugar, as pessoas falam assim, bota um monte de gato lá, bota os gatos lá, que os gatos vão resolver o problema. Gente, eu tenho 4 gatos, vocês não sabem o desespero que eu tenho quando algum deles pega um passarinho. E na boa, é um quintal com 4 gatos, os passarinhos ainda descem. Então, não é uma coisa legal, nem com os gatos, né, porque aí você vai aumentar a superpopulação dos gatos ou de algum outro predador natural, ou então você vai, né, matar os passarinhos, né, coitados dos passarinhos. Outra coisa que já ouvi falar é, bota uma gurizada lá com um monte de estilingue, né, porque aí faz um campeonato de estilingada dos passarinhos. Ai, ai, ai. A outra coisa é, bote veneno para os passarinhos. Leonardo Neto está falando que daqui a pouco vai acontecer igual no Parque Municipal de BH. Muitos gatos, exatamente. Em Campinas, a gente tem a Lagoa do Taquaral, e a gente tem muito gato, muito gato. E isso é um problema, porque eles não têm alimento, eles têm super procriação, então, um super problema, assim, que a gente tem. Tem várias ONGs que tentam ajudar, tal, mas dificilmente a gente trata na causa raiz. E aí, também tem uma galera que fala assim, vamos botar veneno lá, para os passarinhos morrer. Já ouvi isso. Ou então, bota um espantalho, que, ó, o espantalho, pelo menos, não vai matar os passarinhos, não vai aumentar a superpopulação de gato, e, né, beleza.
A Bruna está falando que talvez parar de alimentar os pássaros de alguma forma. Talvez, né? Talvez seja uma forma. Talvez a galera está colocando muita comida, talvez tenha aumento de lixo, talvez seja uma possibilidade. Por que aumentou essa quantidade de pássaros ali, né? Luíse, o povo pode ser bem ruim, viu? Cada coisa que eu já ouvi, meu Deus. A única coisa que a gente não ouve é, cara, qual é o cuidado que a gente tem que ter com esses passarinhos? Porque e se mudou alguma coisa na questão climática? E por isso que agora a gente tem uma quantidade de passarinhos a mais na praça, né? De pássaros a mais na praça, né? Por que esses passarinhos estão ali? E outra, eles estão convivendo com a gente, né? A gente tem que respeitar. Na real, a praça já é deles, a gente que se intrometeu ali para pegar o lugar deles. E aí, nesse cenário específico, depois, a Samara está falando que poderia transferir os pássaros, mas talvez, mesmo que a gente faça essa transferência, mais pássaros chegam, ou eles voltam, né? E deixa eu ver aqui, reflorestamento. O Wilson Costa está falando, o foco está no pássaro. Ele realmente é o problema? Exatamente aí, galera. Será que é esse o problema? E aí, nesse caso, a galera começou a explicar, começou a estudar o que poderia estar acontecendo. E descobriram que o tipo de luz que estava sendo utilizado no parque e tinha sido trocado, o tipo das lâmpadas, alguns meses atrás, era um tipo de luz que chamava a atenção dos pássaros e fazia com que eles ficassem todos concentrados ali. E aí, a partir do momento em que trocaram essas luzes, os pássaros começaram a não ficar todos ali, começaram a se redistribuir dentro da cidade. Então, a real não era acabar com os pássaros, não era, tipo, matar eles, tirar eles dali. Era só simplesmente voltar para as luzes que eles usavam antes, né? Talvez para fazer algum tipo de economia ali, ou para, por algum motivo, voltar para o tipo de luzes antigas, para que esses pássaros não fossem todos atraídos para lá. Bom, a gente acabou de passar por aqui, galera. A gente acabou de passar por um caminho automático do cérebro. Eu não sei se vocês sabem, eu já falei isso em alguns outros fóruns, mas o cérebro é o órgão que mais consome energia no corpo. Sozinho, ele consome cerca de 20% de energia. É energia pra caramba. Então, o nosso organismo muito inteligente, o que ele resolveu fazer? Vamos fazer o seguinte, em vez de a gente fazer vários processamentos muito malucos aí para conseguir resolver um problema, a gente pega alguns padrões, junta eles e tá aí a resposta. Ah, parece simples e realmente nos ajuda em muitos cenários, em muitos casos. Mas nem sempre isso acontece, né? Às vezes a gente tem que ter um certo cuidado, porque a gente precisa, muitas vezes, sair desse óbvio, né? Sair desse caminho automático para resolver problemas mais complexos. E como que funciona esse caminho automático? Pássaro é o problema. Problema pássaro, né? O que acaba com pássaro? Veneno. Gato. Estilingue. Né? Então, bota estilingue. O problema é pássaro, tira os pássaros daí. A gente vai para o caminho automático. Né? Isso não tem problema, isso é um funcionamento comum do cérebro. E aí a gente precisa começar a criar formas de sair desse comportamento automático. Isso também acontece nas organizações. Putz, o sistema que a gente está usando aqui é muito antigo, troca o sistema. Putz, a galera está reclamando que a dele está demorando mais tempo do que o normal. Vamos colocar time box para cada um falar. A gente nunca é uma palavra muito forte, perdão. A gente raramente vai entender as causas, né? Putz, será que o problema é porque o sistema é antigo? Ou será que tem alguma coisa que eu posso fazer que vai me custar menos dinheiro e vai prolongar a vida do meu sistema? Porque criar um sistema novo também dá trabalho. Putz, a daily tá levando muito tempo? Tá levando muito tempo. A galera tá fazendo muita discussão técnica, a galera não tá atualizando o board, a galera tem algum tipo de relacionamento que não tá bacana e tá deixando para falar tudo na daily. Então, tem muitos porquês, tem muitas coisas que a gente deveria tentar resolver.
Leonardo Neto, realmente, já tive esse, não, para de fazer a dele, não vamos fazer mais a dele, para que vai fazer a dele? Vamos diminuir a quantidade de dele na semana, né? Ou a culpa é da pessoa agilista, a culpa é da pessoa agilista, manda ela embora, ou bota alguém mais sênior para tentar cortar a galera ali, né? Ou tipo, não, o time box é 15 minutos, a gente tem que manter aquilo. Mas, cara, se a gente conseguisse resolver todos os problemas em 15 minutos da nossa vida, ia ser, assim, fantástico, na verdade. A gente seria a Rainha Elizabeth, mas não é o caso, né? Bom, quando a gente fala de análise de causa raiz, a gente está falando de uma análise, né? Análise de causa, ou causas raízes, né? Então, a gente precisa ter acesso a vários tipos de conhecimentos. Seja uma única pessoa que tenha estudado várias coisas, ou várias pessoas que tenham especialidades diferentes. Quanto mais pessoas diversas, de conhecimentos diversos, de vivências diversas, a gente tem no ambiente, mais fácil para a gente conseguir ter visões diferentes que saiam ali da caixinha para a gente resolver um problema. Então, para mim, a análise de causa raiz é praticamente uma ciência, ou umas ciências, né? Por exemplo, a neurociência não é neurociência, é neurociências, porque envolve vários tipos de ciências, né? Então, a análise de causa raiz, para mim, tá? Quase algumas ciências envolvidas ali para a gente resolver. E o senhor é muito esperto, né? Se você conhece o nome desse senhor, bota aí no chat. Mas é um senhor muito esperto. Ele descobriu isso e ele era uma pessoa que estudava coisas diferentes na sua época, tinha contato com vários temas, vários casos e coisas muito legais. E talvez, se você não o conheça, nem por nome, né, senhor Arthur Conan Doyle, Sir Arthur, eu vi o Sir e li Senhor, meu Deus, Sir Arthur Conan Doyle, né? Se você não conhece ele, talvez agora fique mais fácil para você conhecer. Não, ele não foi Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, infelizmente, não existiu. Ele foi um personagem, tá? Mas o Sir Arthur Conan Doyle foi o criador do personagem Sherlock Holmes. E tem algumas pessoas que falam, não, ele se inspirou ali em si, né? O Sir Arthur, ele se inspirou em si, porque tinha muito dele realmente no Sherlock Holmes. O Sherlock Holmes, ele era um detetive, né? De uma série de livros que o Sir Arthur escreveu, e ele tinha acesso e conhecia, estudava coisas muito diferentes, assim. Ele era o mestre de disfarces, porque ele estudava como fazer maquiagem, roupas, perucas, estudava um pouco de atuação, ele estudava um pouco também sobre venenos, químicas, sapatos, enfim, ele era uma pessoa que teve muito acesso a vários tipos de conhecimentos diferentes. E a partir disso, ele conseguia, de fato, tentar resolver alguns casos que ocorriam. Então, eu falei que esse negócio aqui ia ser bem dinâmico, não falei? Eu tô só com um probleminha aqui com a questão do delay, mas você tá vendo esse cenário aqui. O que você acha que rolou? Né? A gente tem uma pessoa caída ali, um detetive, que pode ser o Sherlock Holmes ou não, uma lupa olhando, com um cachimbo, um papel de parede todo rasgado, uma lareira, uma vela ali, um negócio escrito ali na parede, umas pegadas. O que você acha que rolou? Se você já leu o livro, ou se você já viu o filme, mesmo os mais antigos ou os mais novos, ou já viu a série do BBC, por favor, não dê spoiler, gente, porque aí você vai acabar com o meu rolê aqui, cara, aí eu vou ficar muito triste. Mas não dei. Opa, quem curte Sherlock Holmes, dá um like ali no comentário da Julieta. Eu vou ficar dando vários likes, porque eu adoro Sherlock Holmes. Eu gosto mais dos livros, mas é bem legal. O que vocês acham que rolou? Alguém chuta aí, galera. Pode chutar, sem medo. Vamos ver. Enquanto isso, eu vou ler outros comentários aqui interessantes. Lizia está falando que tem horas que faz falta dele presencial, onde coloca pessoas para segurar algum objeto. Já fiz isso.
Abrir a câmera. Olha, o Marcelo tá falando que talvez rolou uma briga que culminou num assassinato e tem umas pegadas suspeitas. O Silvio falou, bebeu demais e desmaiou. Gostei. Essa aqui, gostei, saiu bem da caixa. Bom, eu vou dar algumas informações que o próprio Sherlock Holmes capturou ali dessa sala, beleza? Você falou que foram os pássaros. A vingança dos pássaros. Muito bom, cara. Como nascem o post-mortem. Gente, vocês são incríveis. Mas vamos lá. Vou dar algumas informações. Bom, ali do lado de cima tem escrito em sangue a palavra hash. Em português, hash não faz muito sentido. Em inglês, lembrando que Sherlock Holmes era britânico, ele estava em Londres nessa hora, estava escrito Rach, que é um diminutivo de Rachel, né, que é o nome Raquel que a gente usa aqui no Brasil. Então, todos temos um nome escrito ali. Beleza, em sangue. Sangue, velho, ferrou. Só que a gente tem várias pegadas estranhas aqui, né? E são pegadas diferentes do sapato da pessoa que está desfalecida no chão, que não, ela morreu mesmo, não é desfalecida, e pegadas de um outro indivíduo. O Sherlock Holmes também percebe que as pegadas são diferentes, né? Não sei se vocês sabem, mas em Londres tem vários sapatos chiques, assim, e como ele estudou muito sobre sapatos, estranho, né? Mas ele estudou sobre sapatos, ele sabia que o sapato da pessoa que estava ali morta era um sapato realmente de Londres, fabricado ali, então era uma pessoa que tinha grana para conseguir comprar isso, e o outro não, era um sapato maior, e não teve nenhuma marca, assim, tipo, de deslize para dar um soco, e as pegadas ficavam distantes, né, não estavam perto uma da outra para ter parecido com uma luta. E também o cadáver não tinha nenhum machucado, nenhuma pancada, então ela não participou de nenhuma luta. A expressão facial também daquela pessoa que estava morta não era de surpresa, não era de raiva, então ela já sabia que ela ia morrer. E aí, baseado nessas informações, você mudaria a sua teoria do que aconteceu aqui? Pois é, o Sherlock Holmes nesse momento, mas assim, vou continuar falando aqui, mas manda aí no chat que eu tô de olho no chat. O Sherlock Holmes, com essas informações, ele não deu a teoria dele. Ele simplesmente coletou essas informações e antes de gerar uma hipótese e até contar para alguém, ele guardou, né? Falou, putz, eu quero saber de onde veio esse outro sapato. Putz, eu quero saber se tem algum outro significado essa palavra. E quero saber qual é esse tipo de sangue que está aqui. Será que é do morto? Ou será que é da outra pessoa? Putz, eu quero saber se o cara morreu de causas naturais ou não, né? Então, ele gerou mais perguntas do que respostas naquele momento, né? Deixa eu ver se alguém comentou alguma coisa aqui. Quanto mais ferramentas mentais dominamos, mais fácil obtemos a solução. Isso mesmo, Laura. A Edna está falando que tem alguns passos no chão. Será que aquele em cima na lareira não é um copo de veneno? Pode ser, Luiz, pode ser. É uma vela. Ali parece um copo, mas é uma vela. No livro fala que é uma vela, tá? Mas muito boa observação, porque, né, poderia ser um copo de veneno. Ai, vamos ver o que nós temos aqui. Um estudo em rosa, pela BBC, eu fiquei sabendo que era um estudo em rosa. Bom, beleza. Ó, passe 23 horas pensando no problema que em 1 hora você terá a solução, o Ramon falou. Interessante, né? É bom sempre a gente nunca ir para o caminho óbvio, mas levar, brisar um pouquinho e, né? Pois é. O Sherlock Holmes, com essas informações, como eu comentei, ele vai gerar várias outras perguntas. E sempre quando ele é perguntado diretamente, o que você acha que rolou? Cara, eu não tenho, ele respondia, né? Eu não tenho evidências o suficiente, e fatos suficientes para ter uma teoria. Até para ele não se viciar em uma teoria provável, né? Sabe quando você está resolvendo um problema e fala, foi um mordomo,
E aí, no final, você fica, puta, cara, ia ser tão mais legal se fosse mordomo, né? É, e você fica até meio frustrado com isso. Então, Sherlock Holmes não fazia isso. Ele pegava, girava perguntas, estudava o caso, e aí ele vinha com uma hipótese lá no final, só quando ele tinha quase todos os fatos e dados possíveis, tá? E eu não vou falar o que aconteceu para que você leia o livro, na verdade, porque senão não vai ter graça, né? Mas eu vou dar só um pequeno spoiler. Se você não quiser ouvir, a hora que eu abaixar a mão, você pode voltar a ouvir, beleza? Então vamos lá, um, dois, três, e ele descobriu que, na verdade, o cadáver, ele não tinha morrido de mal súbito nem de luta. Ele morreu de veneno, certo? Então ele morreu de veneno. Ele morreu envenenado e ele sabia que ele estava tomando um veneno. Será que foi um suicídio assistido? Será que foi um suicídio? Ou será que, sei lá, né? Vou abaixar a mão. Beleza, acabou o spoiler. Bom, isso que é interessante no Sherlock Holmes. Ele não dava uma hipótese, ficava já viciado nisso. Ele ia, estudava, até que ele conseguia gerar um caso. Tanto que na hora que ele sai dessa cena do crime e perguntam para ele, ele é questionado do seguinte fato, por um policial. E aí, você descobriu qual que foi o rolê aí? O que aconteceu? E ele responde para o policial, olha, eu não tenho fatos suficientes, mas me lembra muito um caso de 5 anos atrás que você mesmo participou. Lembra do caso tal? Aí o policial, não. Mas o Sherlock Holmes também não tinha participado desse caso. Mas ele leu em algum lugar sobre esse caso. Então, ele tinha estudado outros casos parecidos que poderiam ajudar ele a encontrar a solução. Beleza? E aí eu pergunto para vocês, vocês gostam mais de chocolate, sorvete de chocolate ou de baunilha? Responde aí no chat. O que você prefere? Hum, hum. Bom, se você falou que você prefere chocolate de baunilha, talvez você ficaria muito chateado se você fosse o dono de um carro específico na década de 60, nos Estados Unidos. E era o seguinte esse caso. Talvez algumas pessoas conheçam, porque é um caso bem famoso, tá? Mas era o seguinte, quando um vendedor, quando o dono desse veículo ia comprar um sorvete, ia de carro, e era de chocolate, o carro não ligava. Demorava para ligar. Só que quando ele pegava de baunilha ou de qualquer outro sabor, o carro ligava sem problema nenhum. Então, ele começou a mandar várias perguntas, de tentar ligar na concessionária, tentar mandar carta, e ninguém atendeu ele. E aí eu pergunto para você, se você fosse dessa concessionária, o que você faria? Hum, hum. Bom, a maioria das pessoas ia falar, putz, esse cliente aí tá doidão, cara, eu não sei, sorvete, esse aí que ele tá tomando, viu? Bom, essa concessionária foi até esse cliente, depois de muito tempo, né, essa informação chegou numa área, e a concessionária foi, então, até o cliente e fez um estudo. E eles descobriram que, saindo do óbvio, né, eles descobriram que, quando o cliente pegava o sorvete de chocolate, ele passava por uma fila rápida, mais rápida, e não dava tempo do motor esfriar completamente, e ele não pegava. Quando o cliente pegava o sorvete de baunilha ou de qualquer outro sabor, dava tempo do carro resfriar. Então, era um problema de mecânica que tinha associação com o sorvete. Mas a concessionária só conseguiu resolver esse problema e fez depois um recall de vários veículos e tal, com o mesmo problema, depois que eles realmente desceram nesse nível para viver junto com o cliente, entender as suas dores, o que se tratava aquele problema. Pois é, mas nós, como seres humanos maravilhosos, temos a tendência a culpar as pessoas e não analisar a causa raiz. Porque, né, a gente está numa sociedade que há muito tempo sempre culpa o outro, culpabiliza as outras pessoas. Né? Isso é normal, isso também é um caminho automático do nosso cérebro, apesar de completamente errado, né, como a gente acabou de ver em vários exemplos que eu trouxe aqui para vocês. E a mesma coisa acontece com o ágil, com o lean, com o kanban, o que for. Ah, mas o ágil não dá certo.
porque o PO, o AM, o SM, o Agile, o coach, o gerente e a direção não estão nem aí, não querem fazer, e papapá, papapá, papapá. Mas a gente sabe que quando a gente desce mais, conhece a cultura, conhece o ambiente, entende como as coisas estão funcionando ali, a gente começa a perceber que não é bem assim. Existe toda uma cultura em volta ali, né, que pode estar influenciando a, a, influenciando as pessoas a agirem daquele forma. Existem também muitos estudos que dizem que quando uma pessoa que não é corrupta vai para um ambiente corrupto, em pouco tempo ela acaba virando uma pessoa corrupta, né? Então, o ambiente, sim, influencia os nossos comportamentos. Enfim, bom, o Lean, ele tem várias ferramentas que vão ajudar a gente a fazer esse entendimento, né? O 5S, o Kanban, o Pocayota, o Yoki, o Jidoka, enfim, espinha de peixe. Várias ferramentas, métodos, frameworks que vão nos ajudar a entender algumas causas raízes. Só que só essas ferramentas por si só, elas não resolvem, porque a gente precisa aprender a fazer a pergunta certa, né? Mas beleza, como que a gente faz essa pergunta certa? Tendo conhecimentos diferentes, vivendo cenários diferentes, e aí a gente, baseado nesses conhecimentos diferentes que a gente tem, a gente está mais preparado para, usando a ferramenta adequada, putz, e isso aqui, esse sangue, e essa pegada, é do mesmo sapato ou é de um sapato diferente? Esse veneno é fabricado aqui em Londres ou ele vem de algum outro lugar, né? Então, é aí que mora realmente as perguntas corretas. Acessando conhecimentos diferentes, tendo mais experiências, vendo cases diferentes. E aí a gente vai conseguir ir desvinculando, né, o cérebro maravilhoso de sair desse caminho automático e ir para um caminho mais analítico, né, de mais análise, de entender as causas raízes. E como um bom Sherlock Holmes dizia, Watson, eu tenho a capacidade de observar o óbvio, ou seja, tá o óbvio rolando ali, o comportamento automático, mas a partir dele eu consigo analisar os outros fatos, as outras causas raízes, junto ou não com outras pessoas, para que a gente chegue realmente na causa raiz e descubra que o assassino nem sempre é o mordomo, gente. Bom, aqui eu deixo duas referências para vocês, lógico que o estudo em vermelho, e um outro que é o Mastermind da Maria gente, eu tenho tanto essa palavra agora no site, Konikova, e ela faz toda uma análise sobre o cérebro do Sherlock Holmes. Beleza? Queria agradecer muito o tempo de vocês. Fica aí novamente em minhas redes sociais. Se quiser ver como que funciona uma dessas ferramentas do Lean, acho que tem bastante material na internet, mas pode me chamar, eu ajudo. É isso aí. Queria agradecer o tempo de vocês e toda a atenção. Estou muito feliz de estar aqui.